Olá, meus amigos. Aqui estamos mais uma vez para conversar sobre um dos temas do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje falaremos sobre a fé e a caridade, capítulo 11, subitem número 13. Antes de mais nada, para conversarmos um pouquinho sobre esse tema tão interessante, mas também tão complexo, e aqui não temos o objetivo de esgotar, até porque o curto espaço de tempo não nos permite. Primeiro, vamos agradecer ao Pai Criador pela oportunidade, pedir o amparo da maior força que rege o universo, Deus em sua soberana justiça, bondade, para nos amparar, guiar e proteger, para nos dar o discernimento e a compreensão tão necessários para fazer as reflexões também necessárias para o que iremos ouvir, para que possamos ser intuídos, amparados pelos bons amigos espirituais para essa conversa, para essa reflexão de agora. No Evangelho, um espírito protetor em Cracóvia em 1861 diz o seguinte a respeito: Eu disse recentemente, meus queridos filhos, que a caridade sem a fé não basta para manter entre os homens uma ordem social capaz de torná-los felizes. Deveria ter dito que a caridade é impossível sem a fé. Na verdade, poderão encontrar impulsos generosos até mesmo entre as pessoas sem religião. Mas a caridade verdadeira, aquela que se pratica com a renúncia constante dos interesses egoístas, somente a fé pode inspirar. Somente a fé é quem nos dá a condição de carregar com coragem e persistência a cruz dessa vida. A caridade, na verdade, nada mais é, segundo o entendimento que temos até então, é que é o dom ou a capacidade que todos nós temos de ser benevolentes uns com os outros. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 886, Kardec pergunta aos espíritos, qual seria o verdadeiro sentido da caridade para Jesus? A resposta é bem direta: benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. Então, caridade, mais do que oferecer a alguém um gesto, uma palavra, o seu tempo disponível, o seu ouvido para escutar, diminuindo as dores de alguém, algo material que possa suprir uma falta. Caridade é muito mais do que você simplesmente se dispor em determinado momento ou num pequeno intervalo ou num curto intervalo de tempo. Caridade é algo muito mais grandioso, muito mais complexo, muito mais que exige da gente muito mais desprendimento. Caridade é a gente ser capaz de compreender o outro, de aceitá-lo nas suas diferenças, nos seus erros, com as suas dificuldades. Saber que aquele que pode conviver com a gente, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, de alguma maneira, mesmo que a gente seja contrário àquela conduta, àquela personalidade, mesmo assim a gente seja capaz de respeitar, de ser indulgente, de procurar compreender que cada um tem o direito de ser como é, mesmo que a gente não concorde. Mas por que é que a caridade é impossível sem a fé? Por que é que a fé é quem lastreia a caridade?
Porque é a partir do momento que a gente compreende que existe algo maior que movimenta, que rege todo o universo que a gente vive, esse universo que aos olhos da matéria, aos nossos olhos nus, só somos capazes de enxergar a matéria. É através da fé que a gente é capaz de compreender e de enxergar que existe algo muito maior ao que nos rodeia. E aí a gente se depara com uma outra questão, com uma outra pergunta. Mas o que é a fé? Eu tenho fé? Você tem fé? A fé é uma simples crença? Não. Ter fé é diferente de ter crença. Acreditar em algo é diferente de ter fé. Tem um palestrante que eu gosto muito de me respaldar, de fazer as minhas pesquisas quando venho aqui conversar com você, que se chama Haroldo Dutra. E numa das palestras dele, ele fala de forma muito categórica e com muita sabedoria que ter fé é ter entrega. Que, na verdade, todos nós estamos aqui, nesta vida, com uma única certeza, de que um dia a gente volta ou para o mundo que é a nossa verdadeira pátria espiritual, como muitos de nós acreditamos, ou para outros, para o nada, mas essa é a única certeza que a gente tem, de que um dia nós estaremos inertes, pelo menos aqui, com esse corpo físico. E é exatamente por isso que muitos de nós temos tanto medo desse dia. O medo que a morte chegue, o medo de ir embora, o medo de fazer essa viagem. E aí ele faz uma reflexão assim muito interessante. E eu acho muito pertinente. Ele diz que esse medo que a gente tem de fazer essa viagem, de chegar a esse rompimento, é o medo de perder o controle. Porque vai chegar esse dia que a gente não vai poder movimentar nada, que a gente não vai conseguir ver nada, com os olhos da matéria, que a gente não vai conseguir movimentar o nosso corpo físico e que a gente não vai ter controle de nada. Nesse dia a gente não vai para o nosso trabalho, nesse dia a gente vai faltar o compromisso mais inadiável, porque não vai ser possível estar lá. Não vai ser possível usar o nosso arcabouço físico para estar em determinado lugar. E nós que passamos boa parte da vida querendo ter controle sobre todas as coisas ou sobre a maioria das coisas que nos norteiam, sabemos que esse dia vai chegar. E nesse dia a gente perde o controle. Então ele faz essa reflexão dizendo que muito provavelmente esse é o maior medo que o homem tem, porque é o medo de perder o controle de tudo. E traz a fé. Porque quando a gente tem fé, a gente se entrega sem receio. A gente sabe que existe uma força maior que rege tudo, que rege a nossa vida, que rege o universo. Quando a gente tem fé, a gente sabe que a gente não tem controle de nada. A gente administra a nossa vida, administra nosso tempo, nossos afazeres, administra os objetivos que a gente tem. E a gente precisa se planejar para a conquista desses objetivos. A gente precisa plantar para na frente colher, estudar para ter uma profissão, planejar o que a gente gostaria de executar lá na frente, usar todo o lastro que a gente tem e que a gente precisa para executar tarefas. Mas o fato é que a gente não tem controle de nada.
E é justamente quando a gente tem fé que a gente sabe que muitas vezes os nossos planos não dão certo porque temos os nossos planos, mas Deus tem outros. Quando a gente tem fé, a gente é capaz de compreender e de aceitar quando essas frustrações chegam. Passei muitas vezes da minha vida um pouco frustrada quando me deparava com uma situação adversa que fugia o controle do meu planejamento. Até que fui me dando conta de que era preciso às vezes fazer um plano B. E é claro que cada um de nós não significa que eu esteja pronta, a gente vai aprendendo dia após dia, mas hoje eu já não me sinto mais tão sem chão quando faço um planejamento e ele não dá certo. Eu vou tentando me readaptar, me reorganizar para aprender a lidar com aquela diversidade, com aquela situação e procurar me readequar a isso. Foi uma forma de buscar um certo equilíbrio numa ansiedade que era tremenda às vezes para executar determinadas coisas. Então, quando a gente tem fé nessa força tão vigorosa, nessa energia que é a força de Deus, que é o amor de Deus por cada um de nós, a gente não tem medo da adversidade. A gente sofre porque é humano, a gente às vezes se inquieta, a gente às vezes até lastima, precisa desabafar, se exaure com todas as dificuldades, com todos os percalços do caminho. Mas quando a gente tem fé, a gente vive de forma muito mais serena. E essa serenidade transmitida pela fé é que é capaz de fazer com que a gente olhe para o outro com mais tranquilidade, com mais benevolência, com mais respeito, com mais sinceridade, com mais abertura. Quando a gente tem fé, a gente começa a olhar para o universo, para o mundo que nos rodeia e enfrenta dia após dia, sabendo que os nossos planos podem ser satisfeitos, mas sabendo que Deus é quem sabe o que é melhor para nós. É por isso que a caridade não é possível sem a fé. Porque a verdadeira caridade é lastreada na certeza de que todos somos filhos de Deus. Se somos todos filhos de Deus, nessa condição igualitária desse ponto de vista de todos sermos filhos de Deus, a gente não tem o direito de deixar de respeitar as pessoas, o nosso semelhante, o nosso próximo, o nosso vizinho, o nosso colega de trabalho, o nosso familiar, aquele que demanda de nós paciência, tolerância, aquele que é diferente, que tem os gostos diferentes, que tem outras aptidões, ou que não tem lá tanta ressonância com a nossa maneira de viver, de pensar, de agir. A gente tem uma tendência natural a se afastar das pessoas que não concordam conosco. Tem uma tendência natural a ter mais afinidade, a querer ter perto aquelas pessoas que nos dão razão. Querer conviver, querer desabafar com aquelas pessoas que trocam experiências semelhantes com a nossa vida, experiências que a gente se afina, os mesmos gostos. Enfim, a gente gosta de quem a gente tem afinidade. Mas é exatamente aí onde a gente precisa rever esse conceito e rever essa postura. Porque é justamente com quem é diferente de nós, é justamente com quem a gente não se afiniza,
que a gente precisa ser caridoso, ser benevolente, ser respeitoso. Se a gente não carrega a fé lastreada no nosso coração, no âmago da nossa alma, a gente não entende a grande responsabilidade que é estar aqui nessa vida. E a grande responsabilidade de viver um dia de cada vez, da nossa presença aqui nesse mundo, porque tudo nesse mundo tem uma razão de ser. Deus não faz nada sem um sentido. A razão de estarmos aqui, reunidos com aqueles familiares, fazendo o que a gente escolheu, entre aspas, para fazer na nossa profissão, é porque a gente precisa crescer, a gente precisa evoluir, a gente precisa amadurecer como espírito, a gente precisa ser alguém melhor do que o que a gente foi ontem, do que a gente é hoje. Compreendendo, é claro, as nossas limitações, as nossas dificuldades, compreendendo que a gente tem um forte desejo de fazer diferente e começa hoje, consegue, amanhã continua, mas pode ser que depois de amanhã a gente volte a escorregar. E tá tudo bem, desde que você no dia seguinte volte ao seu propósito. Porque é assim, é num dia de cada vez, é num degrau de cada vez que a gente vai conseguindo conquistar grandes mudanças. Primeiro com as pequenas. E na medida em que vai conseguindo, a gente vai se fortalecendo, vai se sentindo melhor. Quando a gente tem fé, a gente tem esse entendimento de que aqui estamos para nos tornarmos pessoas melhores, aqui estamos porque faz sentido para o mundo, para Deus, essa nossa caminhada evolutiva. Portanto, quando temos fé, a gente tem também o forte entendimento de que, se estamos aqui para crescer, apesar de ser muito prazeroso estar perto daqueles que a gente ama, que nos acolhem, que nos afinizam, que gostam da nossa presença, que riem com as nossas conversas, com as nossas brincadeiras, mas o maior desafio que a gente tem e onde a gente mais cresce é com a diferença, não com o confronto. A gente cresce com as diferenças, com os conflitos. Com o confronto todo mundo perde. O conflito do ponto de vista de que existe uma situação adversa, a gente vai e reflete. Por que alguém diz que eu sou assim, que eu sou assado e que eu preciso mudar nesse ponto? Quando a gente tem fé e carrega essa centelha divina dentro da nossa alma, no nosso coração, a gente é capaz de refletir sobre o que é preciso mudar. E, portanto, quando a gente tem fé, a gente também compreende que é nas diferenças que a gente amadurece, que a gente se fortalece. Então, é através dessas diferenças onde a gente deve exercitar esse entendimento, essa benevolência, o exercício da caridade para com o nosso próximo. Caridade com a gente mesmo, que é quando a gente reconhece as nossas limitações, quando a gente sabe que não é possível seguir adiante naquele momento, mas caridade acima de tudo com aqueles que são diferentes de nós, porque cada um é do jeito que consegue ser. Cada um faz o que é capaz de fazer e até onde é capaz de fazer. Meus filhos, é em vão que o homem ávido de prazeres tenta se iludir quanto ao seu destino aqui na terra, achando que deve se ocupar apenas de sua felicidade. Deus criou o homem com a certeza de que ele será feliz na eternidade. Por isso, a vida terrena deve servir unicamente para o seu aperfeiçoamento moral. Esse aperfeiçoamento se consegue mais facilmente com o auxílio do corpo físico e das exigências do mundo material. Porque está aqui,
não é fácil. Lidar com as paixões, com as dificuldades, com os vícios, com aquelas pessoas que a gente traz a animosidade na alma, aquelas pessoas que exigem da gente respirar fundo para que a gente aceite a presença dela. Estar aqui no mundo material não é tarefa fácil. É por isso que é preciso reencarnar, porque estar no mundo material, onde tudo é perceptível, tudo é visível, exige talvez menos da gente. Então, a reencarnação, o esquecimento dos antepassados e do que a gente fez, do que nos fizeram, onde a gente traz para cá apenas as emoções. Então, estar aqui não é uma tarefa fácil. Por isso que a gente tem que se despir tanto do egoísmo, do orgulho, para conseguir verdadeiramente ser caridoso. As dificuldades comuns da vida, a diversidade dos gostos, das tendências, das necessidades, tudo isso constitui um meio para que a gente se aperfeiçoe, exercitando, portanto, a caridade. Apenas à custa de concessões e sacrifícios é que poderão manter a harmonia entre elementos tão diversos. Aqui na Terra, a felicidade está destinada aos homens que a procuram na prática do bem e não dos que a procuram na prática dos prazeres materiais. Com isso não significa, gente, que a gente não possa usufruir da vida, muito pelo contrário. A vida está aí para ser desfrutada, para ser vivida com tranquilidade, onde a gente possa apreciar as belezas da vida, onde a gente possa usufruir do que a gente tem de conforto material, desde que esse conforto tenha sido adquirido sem lesar ninguém, sem expropriar ninguém. Mas a vida é bonita, tem muita coisa para ser vivida, para ser conquistada, para ser degustada. A razão está em como a gente faz isso. É unicamente nesse propósito, com esse propósito que a gente vive? O erro está, o equívoco está em todo o excesso, porque tudo na vida pede equilíbrio. E o equilíbrio reside na necessidade de que a gente viva devotamente para o bem do outro, mas principalmente para o nosso bem próximo, porque tudo que a gente faz para o nosso próximo, para quem nos rodeia, para todos à nossa volta, respingam em nós, porque toda ação tem uma reação. Aqui na Terra, a história da cristandade nos fala dos mártires que caminhavam com alegria para o suplício. Para ser cristão, na sociedade atual, não é mais necessário o sacrifício do mártir, nem o sacrifício da própria vida, mas simplesmente o sacrifício do egoísmo, do orgulho e da vaidade. Vocês serão vencedores se forem inspirados pela caridade e sustentados pela fé. Essa é a reflexão de hoje. Desejo do fundo do meu coração que vocês estejam em paz diante das adversidades e das circunstâncias que a gente vem enfrentando, que sigamos com fé e confiança de que isso nada mais é do que um grande aprendizado. Peço que vocês se inscrevam no canal do Seara Centelha de Luz, que vocês nos acompanhem e que estejam aqui conosco para refletir um pouco sobre as palavras do Evangelho, sobre as palavras dos ensinamentos do Cristo, para que pouco a pouco, juntos, a gente consiga, a gente vá caminhando e vá aprendendo cada vez mais juntos, conquistando essa melhoria interior tão necessária para o nosso próprio bem-estar. Paz e luz.